três coisas imprescindíveis para que o trabalho de Deus seja feito. Este será hoje, meus irmãos, o assunto da nossa reflexão. Mas antes, eu quero saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conta-nos uma história que uma jovem que gostava muito de flores estava cultivando uma roseira junto de uma muralha de pedra. E a planta crescia vigorosamente, mas não florescia. Pelo menos a jovem não enxergava um florescimento naquela roseira. Dia após dia ela cultivava, regava, fazia o possível para que a roseira produzisse. Uma certa manhã, em que aquela jovem desapontada permanecia perto da roseira, julgando que todos os seus esforços tivessem sido inúteis, ela ouviu a voz da sua vizinha. Ei, você não pode imaginar o quanto tenho me alegrado com as flores da roseira que você plantou. A moça, então, erguendo-se sobre a muralha, pôde ver do outro lado uma grande quantidade de botões de rosas. Acontece que uma haste da planta, atravessando uma fresta na parede daquela muralha rochosa, floresceu do outro lado. E aí está para nós, meus irmãos, uma lição magnífica. A lição de que muitas vezes nós somos tentados a julgar que os nossos esforços estão sendo inúteis, quando realmente estão eles produzindo efeitos onde a nossa percepção às vezes não alcança. A nossa missão é de fazer o bem. Os frutos vão aparecer onde e quando a providência divina o determinar. Então, o nosso assunto hoje, meus irmãos, é sobre o trabalho de Deus que está sob nossa responsabilidade, a nossa missão. Uma vez que nós já fomos alcançados com a graça da salvação em Cristo Jesus, nós precisamos apresentar esta mesma graça a outras pessoas. Faz parte da nossa missão. Esta é a nossa missão. Esta é a missão que Jesus deixou para a sua igreja. O texto bíblico que nós jamais podemos nos esquecer, apesar de não ser o nosso texto base, é Mateus 28, versos 19 e 20. Um texto bem conhecido dos irmãos, onde Jesus está dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então temos que estar sempre nos lembrando desse texto, dessa ordem de Jesus. Porém, não basta lembrar, né? É preciso cumprir. Se a gente apenas lembrar, mas não cumprir, não tem significado algum. Agora nós vamos ler o texto que é o texto base para a nossa reflexão, né? Onde nós vamos ver três coisas imprescindíveis para que a nossa missão seja cumprida, para que o trabalho de Deus, que Deus confiou a nós, seja feito. O texto base é Neemias, capítulo 4, e eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra.
Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse texto, meus irmãos, nos faz pensar, nos faz lembrar de 3 coisas imprescindíveis para que o trabalho de Deus, a nossa missão, seja feito. Quais são essas 3 coisas? Vejamos. A primeira delas, meus irmãos, é o trabalho. Nós precisamos trabalhar. O trabalho, meus amados irmãos, sem sombra de dúvida, é algo imprescindível para a realização da obra de Deus. E não é de pouco trabalho que eu estou falando, e sim de muito trabalho. É preciso trabalhar muito. Por quê? Porque esta obra, ela é não só a melhor, como a maior de todas as obras. Então, toda a igreja precisa trabalhar, e não apenas algumas pessoas isoladas. Vejamos aí alguns exemplos no texto de Neemias 4, texto que narra
Como vimos, parte da ocasião em que o povo de Deus estava envolvido na grande obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí nós vamos ver alguns exemplos de como nós devemos trabalhar na obra de Deus. E o primeiro exemplo, meus irmãos, é o exemplo de ânimo. Devemos trabalhar com ânimo. O povo, naquela ocasião, trabalhou com ânimo. O 6º versículo diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Meus irmãos, quantas coisas grandiosas nós conseguimos realizar quando temos ânimo, quando nós estamos motivados. Porém, meus amados, o contrário também é verdade. Quando não há motivação, quando não há ânimo, a coisa fica parada, a coisa fica emperrada. Certamente que muitas foram as vezes em que nós estivemos animados, motivados para a realização de algumas coisas na obra de Deus. E as realizamos porque nós estávamos motivados, porque estávamos animados. Estaremos nós, meus amados irmãos, motivados também para a realização da grande tarefa da evangelização? Quando eu disse anteriormente que muitas coisas nós realizamos porque estávamos animados, eu estava pensando nas obras, por exemplo, que nós fizemos, há alguns anos atrás, começamos a fazer aqui na nossa igreja e nunca termina, porque sempre tem alguma manutenção para fazer. Quanta coisa nós fizemos, as festas que nós fizemos, os eventos que nós conseguimos fazer porque estávamos animados para aqueles eventos, para aquelas obras. Então eu estava pensando nisso quando disse que realizamos porque havia ânimo, porque havia motivação. E agora eu penso, e pergunto para os irmãos se na grande obra, grande tarefa da evangelização, nós também estamos tão motivados, tão animados quanto, e por isso vamos realizar, nesse ano de 2021, vamos realizar essa grande tarefa da evangelização da nossa cidade. Eu penso, meus irmãos, que para esta tarefa da evangelização nós deveríamos concentrar muito mais ânimo do que para qualquer outra tarefa, porque se trata do resgate de almas que se encontram condenadas ao inferno. Se trata de conduzir essas pessoas à reconciliação com Deus, de colocar os pés dessas pessoas no caminho que as levará à eternidade com Deus. Precisamos estar animados, precisamos estar motivados para a realização dessa tarefa. Aquele povo trabalhava com ânimo, nós precisamos trabalhar com ânimo. Segundo exemplo, meus irmãos, que a gente encontra aí nesse texto está no verso número 15, sobre como nós devemos trabalhar. Verso 15 diz que eles trabalhavam cada um em sua obra. Então o exemplo para nós é que cada um deve ocupar o seu lugar nessa obra de Deus, nessa tarefa. Veja lá, verso 15 de Neemias 4 diz que sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, então voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra, cada um no seu lugar. Se você ler aí a partir do verso 6 até o 15, nós vemos aqui só o verso 15, mas se você ler a partir do verso 6, você vai entender melhor esse versículo. Cada um naquela ocasião voltou à sua obra, cada um em seu lugar. E na obra da evangelização, meus irmãos, também é assim. Não são todos os que são chamados para serem missionários nos campos, a gente sabe disso. Não são todos os que conseguem pregar diante de uma plateia, subir lá no púlpito e pregar, assumir o lugar lá numa praça pública onde está se realizando um culto e pregar diante de uma plateia. Não são todos.
Não são todos os que sabem como abordar uma pessoa em particular e com destreza anunciar-lhe o evangelho. Entretanto, todos são importantes, porque Deus tem uma tarefa para cada um dos seus servos. E o que nós precisamos fazer, todos nós, é nos colocarmos à disposição de Deus, permanecermos nas mãos de Deus para que Ele, Deus, nos use onde, quando e como Ele quiser. E Ele estará nos capacitando. Não podemos desanimar, porque às vezes a nossa tarefa aparece menos. Tem gente que às vezes desanima, né? A sua tarefa não aparece tanto, ele fica desanimado, se achando menor do que os outros. Não podemos nos desanimar. Podemos até nos dispor diante de Deus e pedir-lhe uma tarefa maior, desde que não seja para nos vangloriarmos, mas não devemos nos esquecer que ninguém poderia fazer nada para Deus se pelo Espírito Santo não lhe fosse concedido. Então, tanto para uma grande quanto para uma pequena tarefa, a concessão e a capacitação vêm do mesmo Espírito. Então, cada um deve cumprir o seu papel, né? Cada um no seu lugar. Este é o segundo exemplo de como nós devemos trabalhar, que nós vemos aí em Neemias 4. Cada um no seu lugar. O terceiro exemplo, meus irmãos, é incessantemente. Eles trabalhavam dia e noite. Você pode ler o texto novamente, especialmente a partir dos versos 9 até o 21, ou somente os versos 9 e o 21, e você vai constatar isso. Eles trabalhavam incessantemente, dia e noite. Obviamente, meus irmãos, que eu não posso trabalhar sem parar, nem você. Mas a igreja pode e deve. Você em particular não, mas a igreja, no sentido geral, ela pode e deve. E de certa forma, mesmo que sejam poucos os que se envolvem para valer, ela está agindo. E os exemplos poderiam ser muitos. Enquanto nós estamos dormindo, por exemplo, em nossa cama quentinha, na nossa casa, tem muitos cristãos que estão trabalhando para o Senhor. Eles foram chamados para, podemos assim dizer, o, entre aspas, ministério da noite. Nós estamos lá dormindo, eles estão lá evangelizando, né? Pessoas que estão lá na sarjeta, que estão lá nas ruas, né? Estão lá e tem gente que vai lá levar um conforto, um consolo, uma palavra de Deus para eles. Então é a igreja trabalhando incessantemente. Talvez eu não possa fazer isso, talvez você não possa fazer isso, mas há aqueles que foram capacitados por Deus para essa tarefa. Há muitas coisas que eu não posso fazer, bem como há muitos horários e locais que não são para mim, nem para você, mas para cada uma dessas situações, Deus tem capacitado pessoas. E se todos nós atendermos ao chamado de Deus, então a igreja estará trabalhando incessantemente. Uma pessoa só não pode trabalhar incessantemente, mas a igreja pode trabalhar incessantemente. Então, esses são os exemplos, né, de como nós devemos trabalhar. Com ânimo, cada um em seu lugar, cada um fazendo a sua parte e incessantemente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos orar. Os irmãos devem notar aí no texto, Neemias 4, que na difícil tarefa da reconstrução dos muros de Jerusalém, com todas aquelas oposições, ameaças de morte, né? O povo não se preocupava apenas com o trabalho. Eles poderiam se preocupar apenas com o trabalho. Vamos fazer isso aqui rápido, vamos acabar o mais rápido possível, porque as dificuldades são muitas, as ameaças são muitas, então vamos acabar rápido. Mas não, eles não se preocupavam apenas com o trabalho. Eles também se preocupavam em orar. Veja aí, os versículos 4, 5 e 9. Nos versículos 4 nós lemos assim: ele estava orando, né? Ouve, ó nosso Deus,
pois estamos sendo desprezados? Estavam orando. O verso 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Tem mais coisa aí no verso 9, mas eu destaco nesse momento isso, né? Eles estavam orando ao Senhor. E o verso 5, vou ler o verso 5, né? A continuação da oração que eles começaram lá no verso número 4, né? Então, vou ler novamente o verso 4 e 5. Ouve ao nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Então, eles oravam. Por que eles oravam? Precisamos pensar, meus irmãos, por que eles oravam? Penso eu que eles oravam, meus irmãos, por pelo menos 3 razões. Primeira razão é que eles sabiam qual era o tamanho da força deles, o tamanho de sua força. E não era muito grande, era pequena. Eles não eram homens guerreiros. Não, eles estavam ali para construir os muros de Jerusalém. Então a sua força bélica, a sua capacidade de lutar num combate era pequena. Então eles oravam porque eles sabiam qual era o tamanho da sua força, pequena. Segundo, eles oravam porque eles sabiam também qual era o tamanho da força dos seus opositores, que era grande. E terceiro, e principalmente, eles oravam porque eles sabiam qual era o tamanho da força do Deus em que eles criam. Deus é onipotente. Então a força deles era pequena, a força dos seus opositores era grande, mas a força do Deus em quem eles criam era a maior de todas as forças, porque Deus é onipotente. Então eles oravam. É claro, meus irmãos, que eles estavam dispostos a lutar, se preciso fosse, mas lutar baseados em sua confiança em Deus. Veja o que Neemias diz a eles quando surge a possibilidade de um confronto direto com o inimigo. Neemias diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Agora, deixa eu ler aqui para os irmãos, novamente os versículos 7 e 8, onde lemos assim: ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Aí, o verso 9, né, o verso que nós lemos: porém, nós oramos ao nosso Deus. E pusemos proteção também, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então é maravilhoso, meus irmãos, nós ouvimos Neemias dar testemunho de sua fé em Deus para a realização da obra. Quando diante da situação daquelas pessoas indo até eles para impedir aquela obra, para matá-los, se preciso fosse, Neemias diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Neemias e aquele povo são um exemplo para nós. A nossa obra, meus irmãos, é muito maior, muito mais dura, sofre muito mais oposições de inimigos muito mais ferozes, aos quais não temos condições em nós mesmos de vencer. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar àquele que tem condições de nos dar a vitória. A obra e os inimigos são altos demais para nós, mas o nosso Deus é El Elyon, isto é, o Deus Altíssimo, o soberano Senhor sobre tudo e sobre todos. Não precisamos temer, mas temos que orar. E orar muito. Como bem disse alguém em uma certa ocasião, nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas também orar
conscientes de que tudo depende das bênçãos de Deus. Então nós precisamos trabalhar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos orar, não em segundo lugar em ordem de importância, mas na ordem que vemos aí no texto, né? E terceiro, nós precisamos vigiar. Precisamos estar vigilantes para reconhecermos a aproximação do inimigo. E a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, tem exortações em abundância sobre a vigilância. Um texto clássico que todos nós conhecemos é o de 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo está aí, querendo nos tragar, querendo nos devorar. E aí no texto de Neemias 4 nós vemos o exemplo, né? Nós oramos ao nosso Deus, diz lá o verso 9, mas também pusemos uma guarda contra eles, contra os inimigos, de dia e de noite. Então Neemias colocou vigias contra os inimigos. Concluindo então, meus irmãos, 3 coisas imprescindíveis, né, para que o trabalho de Deus seja feito. Precisamos trabalhar, mesmo sabendo que tudo depende da ação do Espírito Santo, nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Precisamos orar. A obra é grande demais. Então nós precisamos buscar aquele que é o Altíssimo, maior, o soberano sobre tudo e sobre todos. E precisamos vigiar, porque se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de sermos vencidos pelo inimigo. Agora, se nós estivermos atentos e colocando em prática estas 3 coisas imprescindíveis, então a vitória é certa. Como diz o final do versículo 20, o nosso Deus pelejará por nós. Que coisa maravilhosa, né? O nosso Deus pelejará por nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.